Senhoras e senhores, moças e rapazes, eu sou o Samurai Colorado e esse é o canal que a gente torce junto, que a gente sofre junto, porque esse é um canal de torcedor para torcedor. Vamos agora mais uma vez visitar o América Mineiro. Lembram do América Mineiro, né? O América Mineiro foi aquele time que nos eliminou no mais recente de todos os fiascos protagonizados pela gestão Barcelos no Internacional, né? Que aí, se a gente for parar para pensar, teve tantos fiascos, né? Caxias, Melgar, Globo, né? E o América Mineiro foi o mais recente de todos agora na Copa do Brasil, com a nossa mais recente eliminação. E aí faz a gente pensar, né, querendo ou não, faz a gente pensar numa revanche, né, de chegar lá contra o América Mineiro e vencer eles pelo Campeonato Brasileiro para dar o troco. Mas não, a tendência não é essa, porque o Internacional depois, né, na semana seguinte, na quarta-feira, o Internacional tem o jogo da vida no ano contra o Independiente de Medellín, no estádio Beira-Rio. Então, a tendência é que o Internacional poupe titulares contra o América Mineiro. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se não fossem algumas carências absurdas no elenco do Internacional, por exemplo, o Alan Patrick não tem reserva, o René não tem reserva, e por aí vai. O goleiro John não tem reserva, né? Eu até não ia me opor de fazer um time totalmente reserva. Mas eu vou aqui conjecturar com vocês na possibilidade de que o time do Inter seja inteiramente reserva, para vocês verem o quanto é triste o time reserva do Internacional. Eu vi o Fabiano Baldasso falando no canal dele que os reservas do Internacional são do nível do meio da tabela da Série B. E não sei se existe algum exagero nisso ou não, mas, enfim, o nosso time reserva é precário, é horrível. Então, assim, ó, sem mais delongas, eu vou aqui projetar com vocês. Ah, só um detalhe. Eu vou projetar aqui com vocês na hipótese do Inter não colocar em campo nenhum titular, tá? Nenhum titular. E aí eu não tô dizendo os meus titulares, os meus favoritos, porque vocês sabem, vocês que me acompanham sabem que os titulares do Mano Menezes não são os mesmos meus titulares. Tem pelo menos uns 2 ou 3 ali que eu discordo do Mano, mas beleza. Se o Mano não for colocar em campo nenhum dos seus titulares, tá? Ele entraria em campo no jogo de amanhã com Kehler no gol, tá? Igor Gomes na direita, que até seria meu titular, mas já que pro Mano ele é reserva, Igor Gomes seria o lateral direito. A dupla de zaga tem uma questão. A dupla de zaga, na minha opinião, o Nico Hernandes é titular. Eu não sei qual a opinião do Mano Menezes, ainda não ficou bem claro isso, mas deveria ser, né, o Nico Hernandes o titular. Mas como o Nico Hernandes não pode jogar quarta-feira, a tendência é que ele vá para campo contra o América Mineiro. Não faria nenhum sentido ele não jogar contra o América Mineiro e também não jogar contra o Independiente de Medellín, né? Eu acredito até, inclusive, que nessa última partida, né, contra o Coritiba, o Nico Hernandes não entrou, porque se caso ele tomasse um cartão amarelo, ele não estaria disponível para o jogo de amanhã. Então, como ele não entrou lá no jogo contra o Coritiba, eu acredito muito que ele vai para campo contra o América Mineiro. O Mano não quis ficar sem essa opção do Nico Hernandes e aí não colocou ele no último jogo. E agora eu compreendo isso. Lá no jogo contra o Coritiba, eu queria que o Nico Hernandes fosse titular, mas agora eu posso entender o porquê da opção caso o Mano entre com o Nico Hernandes em campo amanhã. Claro, agora se o Nico Hernandes não jogar amanhã, eu já não entendi mais nada, né? O que o Mano Menezes tentou fazer. Mas vamos lá, dupla de zaga, Nico Hernandes. E aí, em se tratando de reserva, o Mano Menezes deveria colocar o Rodrigo Moledo na dupla de zaga. Só que, né, o Moledo é reserva do Mano, não meu, né? Mas ok, então seria Nico Hernandes e Moledo, dupla de zaga. E pela esquerda, Tauan Lara, né? Que é reserva, tanto para o Mano quanto para mim. E aí começa o problema, porque para fazer o meio de campo do Inter, olha, o goleiro já tá
horrível a situação, né? De botar a Kehler para jogar. Inclusive, assim, ó, eu até esqueci de falar quando eu falei no Kehler para goleiro, porque às vezes joga o time todo reserva, mas não poupa o goleiro, né? Mas eu ouvi falar que o John teve algum tipo de desconforto naquele jogo ali contra o Coritiba e pode vir a ser poupado. Eu vi essa informação hoje de manhã, que tem uma possibilidade do John ser poupado no jogo contra o América. E aí, partindo desse princípio, viria com o Kehler. Então, assim, a zaga já tá, beleza. Até o Moledo e Nico Hernandes na zaga seria a minha zaga titular. Então, quanto a isso, tudo bem. Igor Gomes na direita também seria o meu titular. Tauan Lara é uma avenida que aí realmente a gente perde muito pela ausência do René, apesar do René não estar fazendo grandes jogos. Mas vamos tentar abrir esse meio campo, então? Só com reservas? Não temos relacionados para a partida o Lucas Ramos e nem o Estevão. Em condições normais, eu não colocaria Lucas Ramos nem Estevão em campo. Mas eu acho que se eles estivessem relacionados para esse jogo contra o América, os dois iriam para o time titular, né, para jogar contra o América, já que estamos falando do time reserva, né? Então eu acho que os dois sairiam jogando contra o América, na minha opinião. Mas não foram relacionados, não foram relacionados. Paciência. Carlos de Pena também ainda está sentindo dores. Wanderson ainda está sentindo dores e parece até que o Pedro Henrique chegou mancando lá no. Enfim, é complicado, né? Sem Wanderson, sem Pedro Henrique e sem o Carlos de Pena ali no meio, tu pensar nos reservas para botar em campo fica bem complicado. Mas aí seria o quê? Uma abertura de meio campo com Baralhas, Matheus Dias, talvez Gabriel Barros fazendo a função do Alan Patrick. Olha o problema, né? Olha o tamanho do problema. E aí lá na frente sobraria Jean Dias, Luca, e aí talvez o Luiz Adriano, porque não tem mais ninguém, sabe? Começa a ficar bem difícil de projetar um time, sabe? Eu tô curioso para saber qual a escalação que vai a campo, porque é quase impossível tu escalar o Inter sem o Alan Patrick, vocês já perceberam isso? Eu até vou pedir ajuda de vocês, assim, ó, sério, eu tô o dia inteiro, porque eu sempre projeto aqui o time com vocês, o time provável do Inter e tal, e eu ouvi falar que o Inter ia poupar os titulares, ia ir com o time totalmente reserva contra o América Mineiro, e eu não tô vendo essa possibilidade. O que eu acho que vai acabar acontecendo é que o Alan Patrick vai acabar jogando. Porque não tem ninguém da função do Alan Patrick no elenco. Não tem reserva para o Alan Patrick. Isso é grave. Isso é muito grave. O Inter precisa contratar mais dois. Um para jogar do lado do Alan Patrick, na armação, né? Porque o Alan Patrick sozinho não tá fácil pro cara. Ele é baita jogador, é o craque do time, camisa 10 e faixa. Mas para armar a jogada tá cada vez mais difícil, né? Não tem ninguém para colar nele. O companheiro dele ali do lado era o Maurício, mas aí o Maurício ainda tá com aquela lesão no ombro há muito tempo e fica sem opção também, né? Daqui a pouco lesiona outro aí e deu, sabe? O Inter não tem quem botar em campo, né? Tá cada vez mais difícil a situação. Então, nessa situação que o Inter precisaria poupar os titulares e vir com o time totalmente reserva, a gente percebe que a gente não tem um time reserva. A gente não tem reserva, sabe? Não, tá cada vez mais difícil. Porque aí, quem vai ser reserva, se o Inter botar o time totalmente reserva, quem vai ser reserva vai acabar sendo os titulares, né? Os jogadores titulares poupados vão acabar tendo que entrar no segundo tempo. Tá sujeito a um cartão, tá sujeito a uma lesão, entendeu? E começa a ficar bastante complicado. E se algum titular sair jogando, também é um risco da gente não ter essa peça para o jogo lá contra o Independente de Medellín. Então é complicado, né, fazer qualquer projeção de um time do Internacional diante dessa situação que a gente não tem elenco. A gente não tem peças de reposição no estádio Beira-Rio. Né? Então, assim, tá bem complicado, tá bem puxado. A gente tenta ser um pouco otimista ainda, né? Tenta aqui chegar aqui, ligar aqui a câmera, fazer aqui uma projeção aqui com vocês, porque em situações normais o América Mineiro tá no Z4, o Inter passaria o carro em cima, né? Mas aí agora a gente tem uma situação que a gente precisaria poupar titulares e a gente não tem os reservas, né, para colocar em campo. Bom, essa projeção de time aqui, olha,
muito difícil, viu, gente? Muito, muito difícil mesmo. E eu acho que essa partida contra o América Mineiro, assim, ó, talvez um 0-0 seja lucro, viu? Eu acho que sempre é possível o Inter achar um gol num cruzamento, achar um gol numa cobrança de escanteio, num pênalti, né? Mas vamos ter que contar muito com a sorte e contar muito com a falta de qualidade do América Mineiro, porque o Inter está totalmente desmantelado, né, para essa partida. Não dá para botar a força máxima, nem perto disso. Só que a gente não tem reservas, a gente não tem banco, né? Bom, diz aí nos comentários o que vocês acham. Não esquece de compartilhar esse vídeo, manda no teu grupo do WhatsApp, lá dos teus amigos colorados, manda no grupo da família, deixa aí os comentários, forma aí a escalação do Inter que vocês colocariam em campo, né? É claro que para formar um time titular é um pouco mais fácil, mas se tu quiser poupar titulares já complica bastante, né? E, enfim, eu espero vocês aqui depois da partida. Eu venho aqui pra gente repercutir o resultado do jogo. Tomara que seja alguma coisa positiva diante desse caos que é o Internacional. Valeu, gente, até amanhã.